Os carros elétricos voadores vêm aí. Já faz 3 anos que eu acompanho esse desenvolvimento. Então acompanhe esse vídeo até o final aqui no Modernidade e Ciência. Pois bem, já há 3 anos que eu acompanho realmente o desenvolvimento dos tais carros voadores, carros elétricos, né, voadores, os eVTOL, Electric Vertical Takeoff Landing, né, como é a sigla, né, os eVTOLs, né. E eu tenho algumas observações aqui para vocês, vocês sabem, eu atuei na aviação durante muitos anos, então eu quero passar para vocês aqui alguns pontos que podem chocar alguns, mas eu acho que a proposta aqui no Modernidade e Ciência é realmente trazer fatos que muitas vezes não são tão agradáveis, porque tudo isso que envolve a tecnologia, os carros elétricos, aquela coisa toda, tá maravilhoso. Você tem que lembrar sempre que tem muito dinheiro envolvido, muito marketing, muita narrativa, né? Então vamos aí para os eVTOLs, né? A subsidiária Eve, lá da Embraer, anuncia que até o final de 2024, quando eu gravo esse vídeo, vou deixar inclusive na descrição outros vídeos que eu já fiz sobre esse tema que fica fácil de você acompanhar a cronologia disso, para você ver que eu não estou chutando isso simplesmente agora, colocando aí, não, porque eles estão falando tal, que até o final do ano eles vão colocar um protótipo em testes. Então, de fato, lá no interior, né, de Gavião Peixoto, eles começarão os testes desse eVTOL. Muito bem. Então, primeiro eu vou fazer aqui uma análise técnica da questão evidentemente, do uso dos motores elétricos em aeronaves. Nós sabemos que os motores elétricos eles têm um torque proporcionalmente ao seu peso maior que todo motor a combustão, mesmo a turbina. Nós sabemos que nós conseguimos alimentar, então, esses motores elétricos com corrente, por exemplo, contínua e com pequenas hélices expostos na superfície desses equipamentos, que hoje podem ser muito mais leves do que no passado, porque os elementos compostos e tal. Então a relação potência dividida por peso vem a favor de toda essa tecnologia com os motores elétricos. Então isso é verdade, isso é fato. A confiabilidade do motor elétrico por ter menos peças e tal é inegável. O ponto crítico está na alimentação do motor elétrico. Ele precisa que essa energia chegue das baterias continuamente para aquele motor elétrico, certo? Anota então esse ponto. A outra questão é que esses equipamentos que estão sendo projetados, e é interessante, porque eu vou colocar aqui uma sequência de fotos, todas essas fotos me lembram muito os Jetsons, né? Para quem já é mais antigo, vai se lembrar dos desenhinhos dos Jetsons. Então as fotos são lindas, assim, tudo. Bom, você tem que lembrar que isso é produzido por áreas de marketing. Então é um marketing que está fazendo, lúdico. As imagens são lúdicas. E aí vai capturando o imaginário das pessoas. Olha que coisa linda. Está pousando aqui, parece um jardim no topo de um prédio, eu estou embarcando num veículo desse. E aí o marketing continua. Todas as matérias que eu coleciono há vários anos, todas elas batem nisso. Olha, vai ser muito bom, porque você não vai levar tanto tempo no trânsito. Olha o deslocamento, se você fizer assim, assim, assado. É muito bom, é muito prático, vai ser muito barato. E aí vai ter milhares dessas aeronaves nas cidades. Aí eu, como uma pessoa que conheço realmente a aviação, posso falar para vocês que isso é uma balela. Quem está escrevendo isso é gente de marketing.
Você não vai perguntar para os executivos das empresas aéreas, né, se eles vão discordar disso. Eles estão ganhando o bônus deles, o negócio deles. Inclusive, nessas matérias que eu já acumulo há alguns anos, alguns desses altos executivos nem estão mais. Então é muito prático isso. O executivo, ele fala, se você perguntar, ele fala, não, realmente, lá para 2026, 2027, ele vai estar como CEO da empresa em 2026, 2027, quando você for cobrar, não, é outro. Isso é muito comum no meio corporativo. O cara, ele cria um negócio, ele ganha o bônus dele, isso em qualquer área, não estou falando só da aviação, né? Então ele cria um embromation, uma história. Depois você vai cobrar de outro e tal. Aí depois troca, substitui, ele fala, não, mudou tudo. Mudou tudo. Então tem toda uma confraria dos CEOs das empresas. Bom, o que se tem desse projeto, né, da IVE, da Americana, porque não sei o que e tal, é uma sequência de coisas. Não, porque primeiro a empresa vai ser uma subsidiária integral, agora, né, depois teve... Não, separou. Agora, então assim, tem todo um levantamento de dinheiro para bancar esse projeto. E é interessante que, voltando no tempo, 3 anos atrás, quando eu gravo esse vídeo, um dos executivos dizia assim, não, esses veículos, eles têm que custar ali uns $600 mil por unidade. Né? Por quê? Porque eles transportam poucos passageiros. Né? No caso desse do IVE 100, são 4 passageiros e o piloto. Então, tem que custar uns $600 mil para viabilizar, né, o uso. Então, eu estou mostrando isso para vocês tirarem esse lado lúdico das fotos. Porque no imaginário das fotos, você já comprou o projeto, mas você fez conta, você analisou? Não. Então ele está te vendendo o negócio a partir de fotos lindas. Na hora que você começa a descer, e eu conversando com vários amigos meus muito experientes na aviação, eles também têm várias dúvidas. E é interessante que você não encontra especificações técnicas detalhadas desses equipamentos. No caso, principalmente do IVE 100. Eu quero saber velocidade cruzeiro, altitude máxima, peso máximo de decolagem, né? Condições... Não tem, não aparece. Você procura, só tem coisa lúdica. Porque ele vai ligar de tal, né? Mas voltando à questão dos $600 mil. Olhando agora a matéria recente que eu me baseei aqui, quando fala do protótipo, fala do número de opções de compra, né? Porque você, quando está fazendo um protótipo, está fazendo coisa, você vai conversando com possíveis clientes e eles fazem as opções de compra. Não é uma compra fechada. Você faz uma reserva com uma opção de compra, coloca um dinheiro, mas numa certa data você fala assim, você vai exercer? Aí você tem preferência para exercer a compra. Você pode se abster de exercer, perde aquele dinheiro que você colocou, mas você não vai entrar num custo muito maior. Então é interessante que eu fui fazer as contas. Como o pessoal que já está hoje não é o CEO anterior, lá de 3 anos atrás, então ele já fala outras coisas. Então esse aqui, atualmente, ele diz o seguinte, olha, nós já temos 2.800 encomendas. E o valor total será de 8,6 bilhões de dólares. 2.800 unidades e o valor total de 8,6 bilhões de dólares. Aí eu fui fazer a conta. Dividi exatamente os 8,6 bilhões por 2.800 unidades. Deu 3 milhões de dólares por unidade. Muito longe dos 600 mil que o outro CEO lá atrás falou que não, a gente tem que fazer um projeto que tem que custar até... Vocês entendem onde que eu quero chegar? Você não pode simplesmente ser convencido pelas fotos, do que o cara de marketing está montando aquela foto linda, o cara está falando. Não, a gente fez uns testes, inclusive, com helicópteros para deslocar do Rio de Janeiro até o Santos Dumont. Vai comparar com helicóptero, meu filho? Com helicóptero. Os helicópteros, eles têm toda uma história na aviação muito complexa. O helicóptero, ele foge de tudo aquilo que você imagina das leis
normais da física, né? Então o projeto dos primeiros helicópteros é uma coisa muito difícil. Ele tem um peso, ele tem que decolar simplesmente sem velocidade horizontal nenhuma, tirando o próprio peso. E aí ele começa a ter uma certa velocidade horizontal. Tem toda uma física que envolve isso, então sempre foi muito crítico isso. A potência necessária para você tirar o próprio peso na vertical, se você fizer a conta, só você fizer lá massa, gravidade versus a altura, versus a velocidade com que você faz isso, você vai chegar na potência. Por isso que os helicópteros eles evoluíram dos motores a combustão, originariamente, para motores mais confiáveis, que eram as turbinas aeronáuticas. E aí se ganhou muito em eficiência e em confiabilidade. Mesmo assim, os melhores helicópteros, sejam militares e suas versões civis, hoje, têm 2 turbinas. É biturbina. Porque aí você aumenta a confiabilidade, você multiplica a confiabilidade, que era 1 para 1000, vezes 1 para 1000, então aquilo vai para 1 para 1 milhão. Né? Então, as coisas não são assim, não basta querer. Né? Então, o que me surpreende nesse projeto todo? Primeiro, quero ver realmente quais são as especificações técnicas. Se fala que o IV-100 vai ter uma autonomia de 100 km. Mas em que condições? Com vento de frente? Com você pegando o vento? Qual é essa autonomia? 100 km? Ou é por tempo? Tempo de funcionamento? Deveria ser por tempo de funcionamento, porque você tem uma bateria. E aí começam... Aliás, você tem a bateria. Aliás, devem ser baterias múltiplas, porque ninguém vai ficar confiando em uma bateria só. Então deve ser células de bateria, porque se pifar uma, você tem outra. Né? O fato é que ele tem um motor elétrico e 8 hélices. Então isso já me preocupa, porque tudo tem que funcionar a partir de um motor. Se falhar um motor, você vai para o chão. Mas tudo bem, tem um motor e tal. E os protótipos de alguns eVTOLs que já entraram agora na fase de teste, pegaram fogo. Eu vou deixar umas descrições aqui para vocês verem. Por quê? Porque é uma alta carga que você tem que drenar dessa bateria. E a gente sabe que as baterias de lítio pegam fogo muito fácil. Então é um outro problema que esses caras vão ter que enfrentar. A outra coisa é o número de recargas. Quanto tempo essa bateria ela fica viciada e simplesmente a carga que você imagina, ela simplesmente decai muito rápido, e aí você está voando e você simplesmente vê no painel que a carga está caindo inexplicavelmente. A bateria, quando fica viciada, tem um problema, ela não avisa você que simplesmente ela vai pifar, ela pifa. É claro que eles devem ter colocado redundâncias, por isso que eu digo que deve ser mais de um bloco de bateria, e talvez tenha até, eu imagino que tenha um módulo que é uma bateria de emergência, para se as outras falharem, essa aqui pelo menos funciona, nem que seja por 5 minutos para você pousar. É bem provável que no projeto tenha tido isso. Eu faria isso. Você tem uma bateria que você só usa no caso de emergência para ele conseguir pousar. Agora vamos para outras questões da aviação que nenhum cara de marketing toca no assunto. Como é que você vai gerenciar centenas de pequenos veículos aéreos numa cidade como São Paulo, como Nova York, como Tóquio? Como você vai fazer isso? Se hoje o processo de você ter 100 helicópteros que voam ao longo de um dia numa cidade como São Paulo é extremamente complexo. Eles voam em certos corredores já pré-definidos. Então, o controle disso, se forem aparelhos que ficam meio descentralizados, ele decola de qualquer lugar, como esse pessoal vem falando, e sai, e eles voam mais lentos e voam uma altura em relação ao solo menor. Então, isso é um inferno. Você voar lento e baixo é a pior coisa que tem na aviação. Então, eu diria que esse projeto tem sérios problemas.
sérios problemas, né? Porque os próprios helicópteros adquiriram uma confiabilidade maior quando, em função da potência, eles conseguiram voar mais alto, mais rápido, voando por instrumentos e tal, voando e tal. Agora, você ficar refém de corrente de ar próximo do solo, com hélices, aquelas hélices, que manobrabilidade você tem que massa você tem para conseguir fugir de correntes e tal, e você voando numa altitude mais baixa, né? Agora, isso não quer dizer que o projeto é totalmente inútil. Eu já afirmei em outros vídeos que eu fiz. Para unidades tipo SWAT, que você tem 4 policiais que estão indo para chegar rápido numa ação, e você manda 3 desses pequenos eVTOLs. Então você tem 12. Eles chegam mais rápido, pousam em qualquer lugar, num quintal, e eles já saem ali e tal. Isso eu acho que funciona. Bombeiros, equipes de emergência, numa distância curta, né? Uma distância curta que eles possam se deslocar em condições meteorológicas estáveis. Coisa que um helicóptero moderno consegue superar, ele consegue voar até por instrumentos hoje. Você pode até colocar lá os equipamentos para um voo de instrumento num eVTOL pequenininho desse. O duro se ele aguenta porrada dentro de nuvem, dentro de camada e tal. Esse é o problema, né? O problema não é a eletrônica embarcada, o problema é a massa. Ele parece um mosquito, né? Então, essa história de carregar passageiros pelas cidades, transformar, esquece. Agora, evidentemente, que para algum tipo de público que chega numa estação de esqui, que vai ser levado, em vez de ele ter que pegar o teleférico que você leva para lá, o cara pagando, sabe, um trajetinho curto, vai até lá sem mala, porque ele não tem capacidade de bagagem nenhuma, né, só uma coisinha ali. Isso funciona. Um transfer ali, né, de um hotel para um local onde você, olha, uma fazenda que você vai agora ver lá de binóculo, uma situação. Não, isso funciona. Mas esse uso urbano, tentando substituir um transporte, né, do maior volume, eu estou para ser convencido que funcione. E ainda temos que superar essas questões tecnológicas das baterias, da confiabilidade das baterias. E como você voa baixo e lento, você também está sujeito a todas as interferências de aves. Então eu quero ver se os caras projetaram que assim, você bate um pássaro, e como tudo ali está muito bem equilibrado, percebam nas fotos, tudo ali equilibrado, onde estão as hélices e tal. Você, num impacto, perder um hélice desse que fica desgovernado, tem que ser desligado e tal, isso é muito crítico. Isso é muito crítico. Muitos helicópteros, por exemplo, caem simplesmente pelo dano no rotor de cauda. Ele faz uma manobra que ele não percebe e, de repente, ele danifica o rotor de cauda. Nesse sistema que você tem vários hélices, está lindo, maravilhoso. Quando você tem múltiplas coisas, o problema é que todas elas têm que funcionar harmonicamente. Então, no projeto está lindo, maravilhoso. Todas elas têm uma integração, tem um torque coordenado com aquilo, o sistema eletrônico vai dispor o torque para cada um daqueles dispositivos, desde que eles estejam funcionando perfeitamente, não seja destruído por algum impacto, por alguma coisa assim. Então, vários projetos são maravilhosos, desde que tudo ali esteja funcionando. Se você tirar um pedaço, pronto, ele já fica instável, já fica numa situação crítica, né? Então é isso que eu tinha aqui para vocês. Sinceramente, eu vejo que é muito mais marketing. Essas empresas que estão investindo nisso, primeiro, os executivos não vão perder nada, porque eles estão ganhando dinheiro, depois eles não vão estar lá para responder porque que não deu certo. E as próprias empresas, se depois não tiver viabilidade de você ter milhares de
pequenas aeronaves, decolando da onde? De teto de shopping? Da onde que você vai decolar? Né? De teto de prédio? Com, né? Então, aí o problema vai ser da infraestrutura da cidade, aí o problema é seu, você já comprou o eVTOL. Mas se isso não ficar viável, não ficar de pé, eles ainda vão vender outras unidades, aí não vai custar 3 milhões, aí vai custar 10 milhões. Aí eu vou vender as unidades para os bombeiros, para o SWAT, para o resgate, para não sei quem, para, sei lá, empresas de filmes que vão poder usar aquilo como plataforma para filmagens, né? É muito mais barato você usar isso do que usar o helicóptero e assim por diante, né? Para uma filmagem em tempo real. A utilização vai ocorrer, não tenho a menor dúvida, mas não da maneira que estão vendendo. Então, por enquanto, até o fim da década, vai fazer essa coisa lúdica, para fazer as pessoas acreditarem que todos nós vamos poder chegar no lugar, pagar ali, passar o cartão e entrar numa aeronave dessa, se deslocar 100 quilômetros, como se as leis da física fossem revogadas. Porque você pode fazer o que você quiser, mas os efeitos orográficos, os ventos, as tesouras de vento, as interferências de aves, né? As condições de nuvens, que aí você vai ficar o quê? Começa a aparecer, tem umas nuvens, você vai fazer o quê? Você vai subir, descer, o que você vai fazer? Isso não muda, né? Mas o marketing é muito poderoso, né? E na aviação, sempre houve projetos mirabolantes, né? Que depois se percebeu que simplesmente não ia a lugar nenhum. Então, ó, agradeço para quem acompanhou o vídeo até esse ponto aqui no Modernidade Ciência. Deixei aí outros vídeos aqui na descrição. Por favor, para quem está chegando aqui, se inscreva no canal. Para aqueles que já estão aqui, acionem aí tanto o joinha como o sininho para receber os próximos vídeos.